A gente se conheceu na balada, a gente se conheceu, Olha que a gente não tinha amigos nenhum em comum. Ela me convidou por educação para passar o Réveillon lá no litoral e eu, por educação, aceitei. O meu envolvimento com a corrida, ele só veio acontecer em 2019. Então, assim, não é só sobre o desafio em si. As mensagens são muitas. Eu falei assim, tá, mas o que você vai fazer? Vai correr uma maratona por dia? Quais são as mensagens que vai passar isso também? Eu usei a maratona como um veículo para empreender na minha própria vida. No processo de reflexão que eu fiz, os meus medos estavam controlados. Os outros medos eu não conseguia gerenciar. O mais difícil era viver a vida, era viver o dia a dia. Poxa, meu casamento tá em risco. Ela sofreu demais, sim. Cada par de tênis, em média ali 600, 650 quilômetros. Alguns mais, outros menos. No início eu comecei com 10 pares. Planilha. Já criei uma planilha, coloquei todos os tênis ali. Dia 1, tênis 1. Dia 2, tênis 2. Revezando os tênis. Deu o 10º, volta pro primeiro. Entendi. E aí vai. Então, até o tênis tinha descanso. Eu não podia. Então eu fui atrás do Encore, fui atrás de uma instituição importante. Eu decidi que eu queria colocar o meu corpo à disposição da ciência. Quantas maratonas eu tinha corrido na vida? Uma. E tô falando que falei que ia correr 365. Quem que acreditaria? Teve um momento de grande preocupação. Eu tive pubalgia, tive fascite plantar, porque meu pai faleceu 4 dias antes do projeto começar. Uma das coisas que eu aprendi ao longo do projeto é que a vida precisa de ritmo. O ser humano foi feito para estar em movimento. E quando a gente exercita a parte física, a gente também exercita a parte mental. Olá, sejam bem-vindos a mais um Glacercast. Estamos aí com um episódio bacana hoje, um casal fantástico. A Dani a gente já conhecia, o Hugo eu fui conhecer no Bike Hotel. Então eu fiz questão de trazer os dois aqui hoje, porque quando eu e a Karina falamos do Hugo, a gente viveu um ano do Hugo, né? A gente teve o contato lá no Bike Hotel, mas a gente falou, não, tem que ser os dois, porque assim... primeiro, a gente vai falar sobre isso no episódio, mas não é só o Hugo correndo, né? Para você chegar no Guinness teve muita coisa. Então a gente fez questão de convidar o Hugo Farias, Daniela Ferro para estar aqui hoje com a gente, porque esse episódio realmente vai ser surreal. Tudo bem, Hugo? Tudo bem, Dani? Obrigado pelo convite. Muito bom ter vocês aqui. Bom dia, pra gente é um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite. Prazer ter vocês aqui. Na verdade é uma honra, porque quando a gente... está próximo de pessoas que se superam, que têm resultados, que tem uma jornada aí que inspira outras pessoas, a gente gosta também de transbordar essas histórias para as outras pessoas. Então, vocês dois, na verdade, juntos, têm essa superação, além da superação dos resultados do Hugo, que é incrível, né? Até tem comprovado aí no livro, no Guinness, enfim, nós vamos falar sobre isso. Mas a primeira pergunta que eu tenho para vocês é como vocês se conheceram? Quer fazer? Quer falar? A gente se conheceu na balada, a gente se conheceu, Olha que a gente não tinha amigos nenhum em comum e a gente se viu pela primeira vez na Swingers, quando eu estava no 3º ano de faculdade. É lá em Campinas. Lá em Campinas, no shopping. Eu morava em Hortolândia, ela morava em Campinas. Eu tinha acabado de entrar na IBM em 2004. Aí foi minha primeira balada em Campinas, e aí fui com os amigos lá que eu tinha acabado de conhecer, e de repente a gente se conheceu lá dentro. Não rolou nada. Quantos anos isso? 2004. 2004, em 2004. dezembro de 2004. Ah, faz bastante. Eu lembro que eu ia viajar. 20 anos. Unidos. Nós estamos completando 30? 20 anos. Vai fazer 20 muita anos. coisa. E dali começou um papo, aí a gente conversou, foi se conhecendo, marcamos outro dia. Aí eu viajei, fiquei um tempão fora, voltei, e aí a gente voltou a se falar. Ela me convidou por educação para passar o Réveillon lá no litoral, e eu, por educação, aceitei. Então, mas normalmente a gente não pode, por educação, a gente não pode aceitar, Não né? Igual pode, quando vão né? te oferecer um salgadinho, a pessoa te Exato. oferecendo por educação. Você tem que recusar por educação. E aí eu não tinha amigo nenhum, eu ia passar o Réveillon lá sozinho, meus pais em Brasília, e eu tinha acabado de chegar aqui. Aí eu falei assim, eu vou. E aí fui, e aí Coisa começou. de Deus. Foi, né? Você já deu um spoiler aí. Você trabalhava na IBM. Sim. Essa era a sua função antes de estar no livro dos recordes. Você era da Sim. área de TI, é isso? Exato. E como que surgiu a corrida na sua vida? A corrida ela surgiu bem mais para cá. Eu entrei na IBM em 2004, depois de ter saído de Brasília para estudar.
Então, eu saí de Brasília para fazer uma pós-graduação em São Paulo, e aí a minha vida profissional começou a se desenrolar, a ser estruturada aqui no estado de São Paulo. Tá. Nasci primeiramente lá na cidade, aí eu entrei na IBM em 2004, e o meu foco era profissional, crescimento profissional. Então, eu me afastei um pouco do esporte. Eu tinha feito basquete até os 18 anos. E aí, foco total em crescimento profissional. Então, eu estudava, tirava certificações e me envolvia no ambiente de trabalho, querendo galgar funções, cargos e aumento de salário também. O meu envolvimento com a corrida ele só veio acontecer em 2019, depois de 15 anos que eu estava dentro da IBM. Entendi. Eu usei a corrida como uma ferramenta de motivação pessoal, de superação de estresse. E aí eu falei, nesse ano, eu também ia completar 40 anos, né? Esse ano eu quero correr uma maratona. E aí eu comecei a me preparar para isso. E aí eu fiz a maratona nesse ano e depois aí eu não parei mais. Aí veio o triatlon. Então o meu envolvimento com a corrida começou apenas em 2019. Dani, quando vocês se conheceram, você já era dermatologista, estava estudando. Não, mas eu já corria. Olha que bacana. Olha como o universo conspira. Tá, bacana. Quando eu fiz intercâmbio, eu corria pela escola que eu estudei. E, na verdade, não era corrida igual o dele, era um cross country, era uma corrida aberta. Mas eu também sempre gostei de esporte. E quando a gente se conheceu, eu corria pelo atletismo da PUC. Eu corria o meio fundo. Nas provas de intermédio. E a gente se conheceu, eu estava no 3º ano da faculdade, então eu não estava fazendo dermato, eu estava de medicina. Eu fiz 3 anos da faculdade namorando ele, e depois quando eu fiz a prova da residência, que aí foi quando a gente mudou para São Paulo, que ele deixou a IBM em Campinas e foi para a IBM em São Paulo, por conta da minha residência. Aí a gente decidiu casar, então eu fui para lá, e aí eu falei, agora eu vou ficar aqui no mínimo 4 a 5 anos, então, se a gente quiser estar junto, vamos ter que arrumar, organizar. E aí foi quando ele foi para a IBM do Toia, lá em São Paulo. E a gente ficou em São Paulo 6 anos. A gente ficou toda a minha residência. Tivemos as crianças em São Paulo. E quando as crianças estavam bem pequenininhas, a gente teria que decidir ou ficar lá, porque a carreira minha seria lá, ou procurar algum lugar. Eu sou criada numa cidade muito pequena e eu queria voltar para o interior. E a gente começou a procurar onde ir. Então, a gente escolheu a Americana. A gente não tem ninguém aqui. A gente escolheu a Americana. Eu sou de Guararapes, interior de São Paulo. Eu sou lá do 500 quilômetros. E aí, meus pais estão lá até hoje. E aí, mas eu morei em diversos lugares, né? De qualquer forma, a gente escolheu a Americana e a gente veio pra cá, então... Em que ano vocês vieram pra Americana? Pra Americana, a gente veio em 2012. Dezembro de 2012. As crianças tinham... A Alice nasceu em 2012, inclusive, e o Vinícius em 2011. Viemos com os 2 pequenininhos. Tem um casal, né? Então, São Paulo já estava saturado, trânsito, violência, clima, sim. Poluição, e aí a gente decidiu vir para cá. Bacana. Então você começou a corrida aqui em Americana? Comecei a corrida aqui em Americana. Joguei tênis também de 2012 a 2018. Tá, bacana. Mas comecei a correr aqui. E você fez a maratona em que ano, a sua primeira maratona? 2019. Eu comecei a treinar em janeiro. Tá. Entrei em contato com a assessoria de corrida, com o William. E aí, William da Triaction. William da Triaction. Amigo meu se formou comigo. Eu falei para ele, dá tempo, dá para correr uma corrida em 9 meses? Dá para treinar? Aí ele me falou, você consegue treinar pelo menos 3 vezes por semana? Eu falei, consigo. E aí eu intercalava, eu conciliava a vida de trabalho e encontrava tempo para treinar. Então, consegui fazer a Maratona de Buenos Aires, na Argentina, em setembro. Foram 9 meses de treinamento. Eu lembro que eu corri mais de 1.000 quilômetros para conseguir correr 42 quilômetros contínuos. E aí foi o meu contato inicial com o Endurance. Bacana. E aí eu me apaixonei. Tá. E quando que você decidiu encarar esse propósito, esse projeto dos 365 dias? Como foi o processo de escolha? Houveram alguns gatilhos, né? Primeiro, não sei se foi a crise dos 40, falam quando a gente chega aos 40, a gente começa a refletir uma nova vida, né? Sobre a jornada, né? O ser humano ele tem alguns ciclos, sim, né? Então pode ser que eu tenha atingido esse novo ciclo do qual eu pensava, eu vim para o mundo para fazer isso.
para trabalhar 35, 40 anos fazendo a mesma coisa? Se for, tá tudo bem. Só que eu comecei a me questionar sobre isso, sobre propósito. Eu olhava para ela assim, eu via que ela conseguia desenvolver a profissão dela, a carreira dela, com propósito, fazendo a diferença na vida dos outros. Eu sempre me entreguei o meu melhor, mas eu não conseguia mais ver tanto propósito naquilo que eu fazia. Acho que era um trabalho mais formal, né? Mas era um trabalho formal, a gente aprende isso, né, Sim. na nossa infância, a gente tem que buscar uma profissão. Eu acabei escolhendo tecnologia como uma profissão que eu queria. O trabalho que eu fazia beneficiava as empresas, beneficiava, de certa forma, a sociedade, mas eu não conseguia mais ter uma noção de entrega, de propósito. E aí começou esse processo, esse ciclo de revisão sobre legado, sobre propósito. Eu falei, tá, mas fazer o quê? E aí veio a ideia de correr uma maratona. Eu tinha assistido um documentário que me impactou muito, que foi 14 Picos, que conta a história de um nepalês que escalou as 14 maiores montanhas. Sou fã do Amir Klink, que foi o primeiro ser humano que cruzou o Atlântico Sul remando. Depois disso, ele construiu uma nova vida, né? Ele usou a navegação como um veículo para empreender na própria vida. Ele fez essa mudança que é o que você estava tentando também. Exato. Então, assim, naquela época, em 1984, imagina um ser humano, um cara, remar da África até o Brasil, num caiaque. Meu. Sem a tecnologia que existe hoje, principalmente de além comunicação, da né? desafio a coragem, né? Exato. Então, assim, não é só sobre o desafio em si. As mensagens são muitas. Ele passou coragem, ele passou noção de planejamento. Poxa, estou colocando minha vida em risco ou não. Ele sabia o que ele estava fazendo, cartas náuticas e tudo mais. Então, ele planejou isso. E aí, depois disso, ele virou empresário, ele virou escritor, ele virou palestrante. Então, eu modelei um pouco a jornada dele. Eu falei assim, tá, mas o que você vai fazer? Vai correr uma maratona por dia? Quais são as mensagens que vai passar isso também? Sim. Então, eu usei a maratona como um veículo para empreender na minha própria vida. E, através desse feito, entrar no mercado de escritor, de palestrante, de mentor e empresário. Usando... Você fez todos os resultados que você está tendo hoje, as colheitas, foi intencional. Foi intencional. Porque você modelou vidas que teve os resultados. Sim. E quando caiu a chave que você poderia fazer mesmo e você bateu o martelo, é isso que eu vou fazer? Quando eu comecei a estruturar isso como um projeto. Eu sempre trabalhei gerenciando grandes contratos, gerenciando projetos. Falei, deixa eu estruturar isso como um projeto. Deixa eu ver se aqui tem oportunidade. Porque no início parece uma maluquice. Né? Correr 42 quilômetros por dia. Que é isso? Vão achar que você é maluco. Nem é humano, talvez, né? Será que eu vou aguentar? Será que eu vou conseguir? Será que isso já foi feito anteriormente? Aí no processo de amadurecimento, de estruturação como projeto, eu descobri que foi feito anteriormente por um belga. Eu falei, opa, se esse cara fez é porque é possível. Deixa eu ver como é que era esse cara. Beleza, ele tinha um histórico esportivo absurdo, eu não tenho. Então, deixa eu montar uma equipe multidisciplinar. Quem que eu vou precisar? Vou precisar de nutricionista, de psicólogo, de dermatologista. Vou precisar do apoio da minha esposa, que primeiro convencer ela em casa vai ser um absurdo. Imagina, a gente está num processo de construção... curioso para saber isso. A gente está num processo ainda, numa idade de construção de patrimônio. Pô, temos crianças pequenas, uma série de responsabilidades pela frente. Eu estou pensando aqui em cortar minha fonte de receita. Como que vamos viver? Que recursos que eu vou usar? Então, passa uma série de dúvidas na sua cabeça, de indecisões, principalmente sobre futuro, porque não é uma questão pontual apenas, né? Então, eu precisei pensar em tudo isso e, principalmente, vencer os meus desafios internos, as minhas dúvidas, porque você se massacra. Você se questiona demais, você fala, eu estou ficando maluco, e aí? O mundo não vai entender isso. Mas eu procurava me concentrar em quem eu estava modelando. Poxa, o que esse cara passou quando ele navegou? Com certeza falaram que ele era maluco, que ele ia morrer, que não sei o quê, e o cara está aí. Depois de 50 anos e a vida profissional dele se desenvolveu através disso. Então eu falei, eu preciso acreditar que é possível. E aí comecei todo o processo, né, de criar estruturação disso e depois... Quanto tempo antes você ficou do dia que você começou a primeira corrida? Eu lembro que eu assisti o documentário em dezembro, eu já ia dando uns spoilers para ela. Dezembro de que ano? Dezembro de 21, isso mesmo. E aí, em janeiro de 22, eu já comecei a estruturar isso. Quando foi em abril de 2022, eu pedi demissão, dia 18 de abril.
Mas aí você já tinha tudo estruturado. Já tinha tudo estruturado, mas eu não tinha começado ainda. Eu estava treinando Sim. por conta. Eu estava montando ainda a equipe multidisciplinar. Tá. Essa parte mais específica nós vamos conversar no nosso segundo bloco. Uhum. Dani, como que ele chegou para te contar? Eu sou louco, eu quero correr. Não. A gente tava num congresso meu, inclusive, a gente tinha um congresso de cirurgia dermatológica em Recife, e aí eu falei, vamos comigo no congresso, vamos ficar comigo lá e tal. E aí a gente, acho que ia para uma festa do congresso, uma coisa assim, ele falou, eu vou te contar então, que eu... Ele aproveitou que você estava feliz, né? Mas assim, de primeiro ele contou, e é lógico, eu já tinha... Ele tinha já me dado uns spoilers. Ele não fez nada escondido antes. Que ele pediu demissão, ele não me contou. Ele contou só que ele queria o projeto tal e tudo. E aí, nesse dia, ele contou que ele tinha pedido demissão. Aí eu fiquei, assim... Como que você recebeu? Muito apreensiva. Eu falei, nossa, você pediu demissão tal. Mas o Hugo é uma pessoa muito responsável, E né? bem planejada, Eu tô 20 pelo anos jeito, né? Então, assim, não é falar assim, conheço ele faz pouco tempo, né? Eu conheço. Mas aí ele falou, olha, eu tô com tudo organizado, eu vou te dar o apoio em casa que a gente tem que fazer. A priori ele tinha umas ideias antes da corrida fora e tal. Depois ele falou, a corrida vai ser em Americana, então vai ser em casa, vai chegar, vai estar em casa. Eu tenho muito esse problema do contato que a gente tem que ter com os filhos e a gente tem que ter, nós como família. Não adianta, né? Eu falo, ficar longe não é minha vibe. Então, eu falei para ele, vamos... Tanto é que quando eu fui para São Paulo fazer a residência, foi muito conversado com ele. Tem possibilidade da gente fazer, tem... Então, assim, a gente sabia das possibilidades, né? E quando a gente veio para Americana, a gente veio com ele morando também em São Paulo, mas já com... organizado para ele poder vir, entendeu? Então, assim, enfim. E aí foi assim, aí eu fiquei muito apreensiva no começo com relação a ele ter pedido demissão, a tudo. E eu estava num momento muito crucial da minha vida também, porque eu tinha assumido a obra da clínica, já estava assim, lógico, quase no final, que eu inaugurei a clínica depois de 6 meses, mas era um momento, assim, de muito gasto na minha casa, né? Então, a gente estava... eu falei, como que eu vou fazer, né? Também... e ele falou, não, vai dar tudo certo, nós vamos fazer, vai dar certo, nós vamos fazer junto, enfim... Mas, assim, que rola todo esse problema com relação... E assim, eu estava no momento da obra, já que não tinha mais como voltar para trás. Estava na época de colocar armário. Não, por armário e entrar. Não tinha mais. Então, enfim, mas eu falei para ele, eu vou inaugurar a clínica nova. Inclusive, gente, a clínica é maravilhosa. Todos deviam conhecer. Obrigada. E aí, assim, mas aí eu inaugurei a clínica bem na semana que ele começou as maratonas. Foi bem perto, porque a gente veio terminando para fazer. Então foi assim, esses 6 meses dele me contar e a gente realmente acontecer, foi bem, assim, difícil a gente... Desafiador. Desafiador. Eu falo que a gente, né, precisou, mas assim, a gente foi se organizando, entendeu? Foi se organizando. E como foi contar para os filhos? Então, aí, deixa eu só pegar um pouco a carona dela. Tá. Quando eu decidi contar, por que eu pedi demissão primeiro? Porque... Ela não teve como falar não. Não, porque imagina você, ou qualquer um que estiver ouvindo esse podcast. Imagina você, se coloca no meu lugar, chegando na tua esposa, no teu marido, namorada, companheira, enfim, e falar o seguinte, olha, bem, eu estou pensando em cortar minha fonte de renda, pedir demissão e correr uma maratona por dia durante um ano. O que a pessoa vai te falar? Ou eu ou a maratona. Não. Vai falar, Como não. assim? Então, como eu percebi que isso é o formato padrão de pensamento, Sim. Por quê? Porque existem inúmeros medos. Muito. Poxa, o que vai acontecer? Pode morrer, vai ser atropelado, e a imunidade, e o futuro, vai acontecer alguma coisa. Saúde, né? Saúde, e questão financeira. Então, assim, são N os medos que podem aparecer. No processo de reflexão que eu fiz, os meus medos estavam controlados. Eu já tinha uma visão do que eu queria me tornar, do que eu queria alcançar, que não seria fácil, mas eu sabia que com determinação, disciplina e tudo, eu chegaria lá. Os outros medos eu não conseguia gerenciar. Aí eu falei assim, se eu for depender do ok dela, dos meus pais, meu sogro e tudo para fazer isso, o que vai acontecer? Eu não vou fazer. Então eu preciso assumir um risco. Então eu, de fato, assumi um risco.
E aí eu assumi Você o se risco. posicionou, né? Sim, mas eu sabia que assim, não seria fácil, era um risco grande, a chance de dar errado era muito maior do que a de dar certo. E o fato de ter assumido esse risco gerou sim uma certa instabilidade, porque ela ficou mega ansiosa. Sim. Porque é natural. O homem também tem essa questão na casa de ser um Provedor, né? de ser o provedor, mas bem que a que dar gente sempre fez tranquilidade. tudo junto e ela contribui demais. Mas é de ser não um porto seguro, mas de ser assim uma estabilidade emocional, financeira, de certo ponto. Eu tinha uma estabilidade e aí, de repente, eu causei uma baita de uma instabilidade emocional, uma instabilidade financeira e nós tivemos que passar por isso juntos. Então, assim, o mais fácil era correr. O mais difícil era viver a vida. Era viver o dia a dia. Poxa, Sim. meu casamento está em risco. Em nenhum momento a gente pensou nisso. Por quê? Porque a gente valoriza a família, mas hoje a gente senta aqui e fala dessa forma, mas viver essa jornada não é fácil. Sim. Ela sofreu demais, sim, por segurar essa ansiedade que eu acabei E não estava na mão dela criando. Fazer o que você se propôs a fazer. Exato. Então, mas assim, bacana. Antes de você falar de como foi para os filhos, quais que eram os seus medos, Dani? Porque ele falou que os medos dele, né, ele tinha... Quais que eram os seus medos, primeiro, em relação à estrutura familiar e principalmente em relação à questão física do Hugo? Por você ser médica, você tem mais... Não, eu falei com ele a priori também, disse, olha, Hugo, nem sei se isso é possível. Porque você vai pôr em risco demais a sua parte cardiovascular. Então, assim, né? E compartilhei isso com alguns amigos meus. Inclusive, a pessoa que deu o contato para ele do INCOR, para ele ter esse primeiro contato lá, para ser acompanhado pelo INCOR, foi o marido de uma grande amiga minha, dermatologista, uma pessoa que eu tenho amizade há mais de 25 anos, e ele falou, olha, pode ser uma pessoa que te ajude a te acompanhar. Então, eu falo assim, que eu compartilhei com pessoas próximas minhas da área médica, até para entender se era possível, se era viável. Para você apoiar, né? Exato. Então, é lógico que rolou todo esse medo aí da parte física. E da parte familiar, pra estrutura. Mim, da parte estrutural, eu sempre fui muito planejada com relação à parte estrutural, essa parte financeira. Eu sou uma pessoa extremamente organizada nisso. Mas eu sou uma pessoa que viso um pouco mais esse futuro, não muito, mas o futuro próximo, 5, 10 anos. Eu sou uma pessoa que eu fico muito, né? Ainda mais porque a gente tem os filhos que vão precisar da gente nesses 5, 10 anos. Porque depois, quando eu tiver os filhos formados, você pode muito bem fazer suas coisas, enfim. Sim. Mas como eu tive um suporte familiar muito interessante para mim, eu falo, de oportunidade do que eu sou hoje, por conta de ter oportunidade de estudar onde eu quis, fazer o que eu quis, e isso depende de dinheiro também. Sim. Eu falei para ele, eu preciso honrar isso para meus filhos. Esses 5, 10 anos agora de terminar a escola e faculdade, como eu tive muito bem, né? E do que eu sou hoje profissionalmente, vem disso, eu falei, eu preciso honrar isso para meus filhos. E lógico, toda a parte familiar que não é dinheiro. A ausência que também, na verdade, você tá ali e eu acho que essa é a minha curiosidade. Você teve medo de, por exemplo, o Hugo vai deixar de ser pai, por exemplo, vai deixar de ser marido? Não, porque, na verdade... assim, não é isso, pelo amor de Deus, mas assim, ele está pensando só no objetivo dele. Não, porque foi compartilhado, não, né? assim, ó, isso eu falo com ele direto. Eu falo com ele direto disso. Você tem que colocar dentro dos seus sonhos a sua família. Sim, isso acho que a frase que eu mais falo para ele é isso. Porque eu sempre coloquei dentro dos meus sonhos a minha família. Eu não virei para você e falei, olha, vou, né? Tô indo lá, sei lá. Mas, enfim, isso eu sempre falei para ele. E eu prezo demais isso, ele sabe disso. E aí, nisso tudo, ele falou, não, eu vou conseguir estar presente, eu vou conseguir vir almoçar com as crianças, eu vou conseguir ter mais acesso às crianças. E realmente ele teve mais acesso às crianças nesse período. Eu fico mais ausente. Eu almoço na clínica e tudo mais. Mas aí, assim, né?
E essa proximidade com os filhos, que vocês sabem que Sim. na fase que eles estão, adolescentes e tudo, toda fase precisa, mas agora precisa muito compartilhar com a gente, precisa sentar e conversar, precisa fazer tudo. E tudo que a gente tem que fazer em família. Eu falo, fazer uma oração à noite antes de dormir, a gente tem nossos rituais Conectado, com nossos né? filhos com relação à família, que não pode deixar de existir. E aí, ele sabe desse compromisso, né? Então, a gente, é lógico, teve que adequar os horários que ele tinha que estar, porque tinha que dormir cedo e tal. Mas a gente fez muita coisa como casal, a gente fez muita coisa como Isso é família. bacana. Eu fiz coisas com as crianças como família, viajei com eles para fora do país, fiz, e falei, ó, esse ano ele não tá, mas né, daqui a um pouco ele tá. Mas assim, eu não deixei meus filhos de suprir nada do que era nosso normal. Porque o nosso normal era fazer nossas viagens de vez em quando, era estar fazendo, entendeu? Não deixei de fazer nada do nosso ritual normal. E aí ele, lógico, se adequou também a tudo isso. A gente fez várias coisas juntos, a gente foi para show junto, a gente tinha que adequar os horários, a gente teve que se organizar com relação a isso, mas a gente soube fazer. Mas eu acho que o mais importante é a gente deixar claro para o outro o que é importante para a gente. Porque é isso, é você falar assim, O que olha... é importante pra gente, você quer dizer, tipo assim, pra mim ou pra gente, família? Pra gente, família. Tá. Entendeu? E pra mim também. Sim. Porque, na verdade, ele sabe disso e é também uma coisa que eu falo pra ele sempre. A família somos todos nós, mas daqui uns anos não vai ser mais. Daqui uns anos vai ser eu e ele. Sim. Porque daqui uns anos... Nosso filho vai casar. Meus Nós filhos estamos terão- começando a passar por isso. Então, teu filho vai ter uma outra família, que Sim. é o natural, que você hoje formou uma família com a Karina, disso aí. E você quer que seu filho tenha a família dele também. Sim. É óbvio que a gente quer, entendeu? A lei da vida, né? É lógico, e a gente torce para que seja ótimo para eles, que eles encontrem o que a gente encontrou como família, não é É verdade? verdade. Porque não é fácil, são 30 anos juntos, Sim. vocês encontraram como família muitos obstáculos e muitas coisas boas, e vocês querem que seu filho também viva Sim. isso, né? E a gente, então, tinha claro para ele sempre, né? E ele para mim, o que era importante para mim como esposa e como família, né? Então, que é importante para as crianças também, mas eles são muito novos. Agora eles são adolescentes, mas eles eram muito novos. Então, Sim. acho que nem as crianças sabiam muito o que era importante para elas como família, né? Sim. Pra gente terminar, então, essa primeira parte. Como foi contar pra eles? Olha, acho que foi mais tenso contar para ela. É. Né? Isso a Eles não gente... têm muito que, né? E aí passar pelo processo, viver a jornada juntos, e enfrentar os medos, eu enfrentando os meus, ela enfrentando os dela, e mesmo assim a gente com o senso de família. Eles não tiveram muita noção no início, ficaram preocupados, sim. Que Mas ia não era acontecer. comum, né? Eu vi que Não eles era participaram bastante. Participaram na escola, mas eu me preocupava, poxa, será que eles vão sofrer bullying? Será sim. que, vou perguntar o que o pai dele faz? O que seu pai faz? Ah, ele Ele corre corre. maratona. Eu perguntava, Pô, nada. perguntava pro Gente. Giovanni, seu pai só nada? Nada, mas só nada. E o que ele trabalha? A gente sabe que a sociedade, ela valoriza muito o que você tem, né? As coisas, é uma sociedade materialista. Eu falei assim, poxa, o que eu estou construindo aqui não é uma profissão reconhecida. Com certeza vai surgir um monte de crítica. Eu me culpava, né? Eu me cobrava. Pô, se meus filhos sofrerem bullying, a culpa é minha. E aí no início os amiguinhos falavam, pô, teu pai que tá correndo a maratona, pô, teu pai é maluco, né? E aí... Mas agora é orgulho. Passados uns 60 dias, eu conto isso nas palestras, inclusive. Passados 60 dias, o maluco se tornou outra coisa, né? Os mesmos amiguinhos falavam assim, pô, teu pai é um monstro. Se tornou ídolo, né? E aí a gente começa a mostrar essa minha jornada nova. Eu tento transmitir a mensagem de que a vida é mais sobre ser do que sobre ter. A sociedade sempre vai te cobrar aquilo que você tem. O significado de sucesso, de ser bem-sucedido, é material, é financeiro. Sim. Só que a vida é muito mais do que isso. Sim. Em um ano de projeto, eu impactei mais vidas do que em 43 anos de vida. Bacana. Mais de 5.000 pessoas correram comigo pelas ruas de Americana. Milhares de outras pessoas me acompanharam pelas redes sociais.
E eu sigo essa jornada, ela não acabou com as maratonas. Eu sigo através de palestras, o próprio livro, através de programas de mentoria, onde eu procuro desenvolver nas pessoas aquilo que eu precisei utilizar ao longo de toda a minha carreira e ao longo do projeto. Então, eu sempre me considerei uma pessoa disciplinada, que sabe ter foco. É importante você ter determinação nos teus objetivos, é importante você saber sonhar grande, mas começar direitinho, se planejar e não desistir no meio do caminho. Então, os próprios obstáculos ao longo dessa jornada também passam essas mensagens, né? Quantos obstáculos a gente enfrenta na nossa vida para construir a nossa história, para acreditar nos nossos sonhos? E o quanto que a gente desiste por acreditar, ou por deixar de acreditar ou confiar que a gente é capaz. Desistir é o mais fácil, né? Desistir é o mais fácil. Então, perceber que de alguma forma eu consegui impactar a vida deles e mostrar para eles que eles podem acreditar nos sonhos deles, independente do tamanho do sonho deles ou da maluquice que seja o sonho deles. Isso para mim não tem preço. Então, foi importante no dia a dia envolvê-los, envolver minha esposa também. Eu acabei ficando mais próximo deles, porque estava em casa, minha esposa estava trabalhando. Procurei estar presente também em vários momentos com ela, mas certamente em vários eu não consegui ver eventos sociais. Porque assim, a parte dela profissional teve uma crescente também depois da inauguração da clínica, Sim. que foi justamente durante o seu projeto, né? Sim, teve uma crescente, mas fruto da toda Sim. aquela entrega. Ela é Sim. extremamente profissional e mérito 100% dela. Mas é isso, ela estava numa nova vida profissional, com uma clínica nova, eu estava com um projeto novo, então nós tínhamos os nossos próprios desafios, que eu acho que acontece com muitos casais também, né? Todos têm os seus... São poucos os casais que trabalham juntos, assim, na mesma coisa. A grande maioria, pelo que eu percebo, um tem uma profissão, o outro tem outro, então eles vivem os seus desafios separados, assim como a gente estava vivendo, e a gente precisava se apoiar. E às vezes ela precisava de mim de uma dedicação que às vezes eu não conseguia dar. Então, por esse motivo, ela passou também por vários desafios, né? E superou tudo. Eu acho que eu posso falar para vocês o que eu superei, que foi mais do lado da execução do projeto e do dia a dia de família, e ela pode te contar como que foi viver tudo isso também, porque foi extremamente desafiador para ela. Imagino. Mas a gente vai aprendendo tendo resiliência, a gente vai entendendo também, sabe, outras coisas. E assim, eu acho que só fortalece, só ganha, só cresce se a gente passa por esses desafios, né? Sim. Se a gente mantém muito, em tudo eu falo, não só na vida de casal ou da profissional, qualquer coisa, você ficar se barrando de ter desafios, de fazer coisas que te tiram da zona de conforto, você não tem crescimento. É mais do mesmo, né, Dani? É aquela coisa de que se você quer chegar no seu propósito, você tem que saber viver o processo. É isso aí. E, às vezes, o que muitas vezes acontece é o seguinte, a gente percebe que nossos medos não são do tamanho que a gente acha que eles são. Ótimo. Eles nos limitam. E aí, se você tem a coragem de dar o primeiro passo, encarar o desafio seu, de fazer, de construir a tua história, quando você está no meio do caminho, você já percebeu, cara, aquele medo que eu tinha não existia. Não era daquele tamanho. E algumas coisas é você com você mesmo, né? E você também se permitir fazer os seus gostos, sabe? E aí você falar, não, até aqui é o que tem que fazer, mas isso aqui eu quero muito, então eu vou fazer. E é isso, a gente... Não se anular, né? Não se anular. Exato. Agora eu fiquei curioso, a gente precisa fazer um intervalo, mas eu fiquei curioso. Você deixou de fazer algum gosto seu por causa do projeto do Hugo? Vários gostos com relação à vida social, porque eu gosto demais de festa. E a gente... Eu acho que eu vou correr 1 ano de maratona. Eu gosto demais de festa. Mas aí, ele tinha que ir embora mais cedo. E aí eu ficava chateada. Algumas coisas que a Cara também gosta de festa. Nossa senhora, meu Deus do céu. Encontrou algumas. Isso aí, eu gosto de Deus do festa. céu. E aí eu não paro. Se eu tô nas coisas da dermata, se é de amigo, enfim. Sim.
E aí, ele tinha os horários, tinha as coisas. Mas então, teve algum assim, não? Falei assim, Hugo, eu quero ir em tal lugar. Não, hoje não dá. ele vários nãos. Mas você Mas foi. eu ia, Bacana. com certeza. Bacana. Nós vimos ela no B, pô. Eu ia. Bacana. Vários nãos, mas assim, também vários nãos, porém, não me impedia de fazer minhas coisas. Sim, isso então, é bacana. enfim. Isso é o companheirismo. Porque se né? ele tivesse Confiança. aqui, ele iria comigo, óbvio. Sim. Mas ele não estava naquele momento porque estava fazendo a corrida, então, né, eu tive que ir sozinha. E deu tudo certo. Deu tudo certo, é isso aí. Passou. E aí foi isso. Então, a gente tem que fazer, né? Sim. Se adapta, né? Exato. Tem um bom senso, tem que ter o bom senso, o equilíbrio. Eu procurava me fazer presente, fazer Mas certo o legal sacrifício. o quanto você deu prioridade realmente para isso, porque não era um trabalho formal de tantas horas por dia, tchau, fui embora. O que você viveu 24 horas em cada dia desses 365, A questão né? que a gente fala sempre, o tempo de qualidade. Sim. Né? O tempo que você está para aquilo é você estar com qualidade naquilo. Né? Exato. E quando você quer muito uma coisa, você dá um jeito e você faz. Como eu só dependia, assim, teoricamente, de mim para construir essa história, eu precisava acreditar. Então eu tinha que ter disciplina em tudo. Eu precisava falar uns nãos também. Agora eu tenho que ir embora. Por quê? Porque eu tenho que dormir. Porque se eu não dormir, vai me prejudicar. Então hoje vamos comer isso ou aquilo. Eu não posso. Eu vou ter que comer um arroz, um feijão e uma carne, porque essa é a minha base alimentar. E se eu ficar comendo besteira, vai me prejudicar. Não, eu me frustrei muito. Eu me frustrei muito. Imagino. Tinha momentos que eu falava, gente, eu Por tô quê? muito chateada, muito. E aí eu falava, viu, vou começar a me divertir assim, de outro jeito. Eu vou começar a entender que eu tenho que, sabe, você entende? A gente teve uma rede de amigos muito importante pra gente, porque a gente estava sempre ou viajando com eles, ou em churrasco, ou coisa no nosso condomínio. Então, às vezes, a Hugo ia embora, eu ficava chateada, poxa, vai embora e tal. Mas aí minhas amigas estavam lá, e a gente já ia conversar outras coisas, ia fazer. Então, eu falo também que a gente teve apoio e a gente aprende também a falar, não, viu, ele não está aqui porque ele precisa estar lá, eu também vou curtir, né, aqui e tal. Porque, como casal, a gente acaba criando uma dependência de estar junto e querer que o outro está junto. Então, às vezes nem é tão legal para ele, mas ele tem que estar com você, porque é para você. Várias vezes, né? Então, assim, às vezes eu entendi isso também. Eu falei, gente, às vezes para ele nem é tão legal. Para mim, eu tô curtindo super e ele tá achando, caramba, porque eu já fui em feira de estética, em feira de não sei o quê. Ela nem precisa que você esteja junto, mas ela quer que você esteja só porque não pode ter. Exato. E aí é isso. Aí assim, eu falei, não, mas dá. Então, enfim. E foi assim, passando. Mas a ausência depois, valoriza também, desculpa te cortar. Não, e também assim, depois eu fui participando muito dos eventos dele também. Então, a gente criou um jeito de eu também falar, não, vou fazer minha corrida, fazer minhas coisas, aí eu tenho que também dormir um pouco mais cedo, e eu vou acordar para fazer. Então, em vários eventos, a gente ia e tudo. Acabou que também teve essa... Vivendo o mundo Viveu dele, um pouco disso aí também. As crianças também viveram bastante e tudo. Então, foi muito legal, porque aí você acaba também vivendo um pouco aquilo, entendendo que tem que ser assim. Né? Você não tem como nadar ou fazer uma maratona, fazer qualquer coisa, se você tiver numa festa um dia antes. Então, enfim, aí adequou-se. Bom, tá bacana o papo. Nós vamos fazer um intervalo rápido, que depois a gente quer entrar nessa parte técnica, né, curiosidades aqui que a gente tem com relação a esses 365 dias. Pedindo antes para vocês curtirem aí esse nosso vídeo, se inscreverem no canal. A gente está tanto no YouTube quanto no Spotify. A gente vai fazer um intervalo rapidinho e já volta. Acessórios Glamour, simplificando para sofisticar. Joias de cabelo e peças pensadas para cada mulher de forma única e especial. Peças de luxo com uma linha personalizada em óculos de sol. Atendimento na loja física ou online. Enviamos com muito carinho para todo o Brasil. Bem-vinda a Glamour Acessórios. Estamos de volta com esse casal incrível. Que história, meu Deus. Vocês estão aí assistindo. Continuem, porque vale a pena. Bom,
Como você falou um pouco dos números, eu vou perguntar quantos tênis você usou nesses 365 dias, Hugo? Foram 27 pares de tênis. Só isso? Cada par de tênis, em média, ali 600, 650 quilômetros. Alguns mais, outros menos. No início eu comecei com 10 pares, aí ia colocando eles em sequência. Você programou isso, 10 pares para início. Eu venho do mundo de tecnologia, de TI, né? Então, planilha. Já criei uma planilha, coloquei todos os tênis ali. Dia 1, tênis 1. Dia 2, tênis 2. Você foi fazendo um revezamento. E aí eu ia revezando os tênis. Deu o 10º, volta pro primeiro. Entendi. E aí vai. Então, até o tênis tinha descanso, eu não podia. E teve algum que você teve que eliminar antes que assim, você usava 10, você usou 27? Eu tinha uns pares lá que eu já vinha usando e tinha uns tipos de tênis que me causava problema com as unhas, né? Perdia a unha. Então eu acabei abortando eles. Eu sempre comprei o tênis um número maior, justamente para ter uma folga ali, para não apertar muito os dedos. O tênis precisava, o critério que eu utilizei para a escolha de tênis era: o tênis precisava ser estável, confortável e preço acessível, já que eu faria esse investimento com recursos próprios. Você colocou o pé para Deus pôr o chão. É isso aí. Tá. Então agora surgiu uma curiosidade nesse negócio de número também. Ela perguntou quantas unhas você perdeu? Eu perdi algumas unhas, viu? Acho que não todas do pé, mas perdi boa parte das unhas. Ela vai se regenerando, né? Vai. Porque é muito impacto. Por mais que eu não corresse para performance, quanto mais rápido você corre, maior o impacto. Sim. Eu corria num ritmo mais tranquilo, mas como o volume era grande, então algumas eu perdi sim. As duas do dedão eu perdi. Eu tenho o dedo do meio maior que o dedão, então eu acabo essa unha eu perco com muita facilidade. Eu troco ela várias vezes ao ano. Eu perco unha jogando raquetinha, imagino correndo, gente. E correndo uma maratona por dia, né? E como que você montou a equipe multidisciplinar que estaria junto com você? Então, quem são? Quais são as funções delas? A primeira que eu convidei foi ela, né? Falei assim, por mais que você não concorde muito, você vai participar da equipe como dermatologista. E aí, qual a necessidade da dermatologista, só pra gente entender? Eu correria na rua, no sol. Então ela cuidou de toda a parte dermatológica, fotoproteção, não só proteção com cremes, mas proteção física mesmo. Eu corria com manguito, com roupa de proteção, tudo isso é importante para evitar o envelhecimento precoce. Acho que a hidratação também. Muitas coisas. Hidratação. Ele usava uma tira, aí ele tinha um problema que ele assava na pele. Então teve várias coisas que a gente foi em decorrer do tempo. As unhas que a gente cuidava, né, também. Mas as barreiras físicas que foi feito. E o Hugo, ele tem a pele muito seca, muito seca. Então precisava hidratar, precisava melhorar, enfim, foram algumas coisas que foram acontecendo, muitas manchas, né? Então, proteção total, boné, óculos, tudo. Aí, além da dermatologia, o fato que ela comentou da equipe de cardiologia, então eu fui atrás do INCOR, fui atrás de uma instituição importante. Eu poderia fazer com alguma clínica? Poderia, a parte cardiológica, mas eu precisava gerar uma contribuição científica. Esse foi um dos pilares do projeto. Para mim era importante gerar uma contribuição social. Tem muita gente que faz o projeto assim e pede doação. Eu decidi que eu queria colocar o meu corpo à disposição da ciência. Tipo uma cobaia, você foi estudar. Já que eu faria esse esforço, será que pode gerar alguma contribuição? E aí o INCOR topou. Eles me chamaram para conversar, eles toparam, falaram, vamos submeter isso para o comitê de ética. Se o comitê de ética aprovar, a gente te acompanha. E o comitê de ética aprovou depois de um tempo. A gente assinou um contrato. Você já tinha começado a correr? Não. Eles aprovaram faltando 2 semanas antes do projeto. Eu me reuni com eles em maio, o projeto começaria em agosto. Faltando 2 semanas para começar, o comitê aprovou. E a gente ficava botando a pressão, aí falaram, beleza, vamos fazer. Quem tinha corrido lá fora não fez o acompanhamento científico. E aí eles viram uma oportunidade de escrever um artigo científico. Aprovaram, tinha um custo, eu absorvi esse custo. Para mim era importante ter a participação deles, primeiro, para gerar contribuição científica. Segundo, porque know-how, né? Traria maior credibilidade ao projeto. Bacana. Imagina, sair na imprensa, um cara está correndo uma maratona por dia. Tá, mas tem um Instituto do Coração, INCOR, fazendo um acompanhamento científico nele. Opa, peraí, deixa eu entender melhor essa história. Então, deu muito mais credibilidade ao projeto. E terceiro, minha segurança. Sim. Né? Estar sendo acompanhado por
para a principal instituição cardiológica. Sim. E depois eu chamei os outros, ortopedistas, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga. Para mim era importante ter uma psicóloga. Às vezes eu também tinha as minhas instabilidades emocionais, né, os meus questionamentos. Sua mente eu fico imaginando, meu Deus. Porque olha pra mim, por exemplo, o cara é a mente blindada, O cara tudo certinho, planejou tudo, tá dando tudo certo. Não, as coisas não vão acontecendo Todo mundo do é jeito. vulnerável em algum Todo momento, mundo é né? vulnerável. Eu também tinha as minhas vulnerabilidades, os meus questionamentos, as minhas brigas internas e as minhas dúvidas, e eu não podia compartilhar muito com elas, senão eu ia contribuir para aumentar ainda Contaminar. Você mais segurava a isso pra você, instabilidade. então. Isso é uma coisa que Eu ia te segurava perguntar. para mim. E aí eu soltava onde? Com a psicóloga. Ótimo. Era a forma que eu encontrava de voltar para o meu eixo, entende? Para o meu controle emocional, e falar o seguinte: confia no processo e segue. E olha como o seu transbordo é além, porque você está também dando depoimento de quanto esses profissionais são importantes na vida de qualquer pessoa. Totalmente. Não só na situação que você estava durante aquele ano, mas na vida. Sim. Porque hoje as pessoas não acreditam, às vezes, que elas precisam desses tratamentos de profissional, até de uma nutricionista. E na vida é assim. Exato. Até uma pessoa que joga futebol de final de semana. Ou um empresário que está num escritório. Qualidade de que tá- vida, né? Exato. A psicóloga ela pode ajudar as empresas, as pessoas, funcionários, a terem um comportamento mental adequado para atingir seus objetivos. A nutricionista era importantíssima para o meu gasto calórico, para eu ter energia suficiente, para não quebrar, para não ter problema. A preparadora física era importante para manter o fortalecimento muscular, porque quem absorve o impacto é a musculatura e não Sim. as articulações. Os ortopedistas achavam que ia dar problema, e aí você vai juntando as especialidades e você vai percebendo que o conhecimento hoje ele é distribuído entre as várias especialidades. A fisioterapia tem um nível de conhecimento, a ortopedia tem outro, a preparação física tem outro, o treinador de corrida. Aí eu era esse elo de integração. E era o caldeirão de todos para que tudo acontecesse também, né? Senão não. E Teve eles algum- se conversavam? É isso que eu ia falar. Tinha um grupo no WhatsApp. E Legal. teve algum desses profissionais que falou: não, eu não quero, Dou não é pra conta. mim. Teve um profissional que precisou sair no meio do projeto, tá. porque aí, Tá. não sei se questão de pressão e tudo, mas o relacionamento já não estava tão legal, eu precisei substituir. Lá no início, antes de começar o projeto, convidei outros profissionais também, tanto médicos quanto profissionais da saúde, e alguns também optaram por não participar, o que é compreensível, Sim. porque imagina, É. quantas maratonas eu tinha corrido na vida? Uma. Uma. E tô falando que e falei que ia correr 365, quem que acreditaria? Você Você. arriscaria a sua profissão, os anos de carreira que você tem para apoiar um cara que fala que vai correr uma maratona? Então, assim, eu entendo que algumas pessoas não Depois se quiseram arrependeram, participar, talvez. mas faz parte. Bacana. Vamos lá, então. Essa estrutura de profissionais, você bancou isso? Banquei, uma boa parte. O Incor eu banquei, teve um custo significativo. Para mim era importante. Você acha que esse era o elo principal? Era o Para Incor? mim era um pilar principal do projeto, a contribuição científica. E por isso que era importante. E os outros profissionais tinham, sim, alguns custos. Depois a gente foi barganhando, negociando, porque a visibilidade também aumentou. O projeto chegou um momento que ele deixou de ser uma incógnita, né? Eu acho que a partir da maratona 100, mais ou menos, você Tá começou. 100. Ela demorou até a 100 para acreditar. A Dani, Na 100, nada. Na 100, a gente fez até o desenho laranja. Nas duas coisas, juntei as coisas da clínica e falei, agora acho que vai. E assim, Nossa, sim. você pensando tecnicamente, você separou esses 365 dias em ciclos ou não? Em cápsulas ou você Por pensou exemplo, no todo? o meu objetivo é fazer tal coisa até a 50, tal coisa da 51 até a 100, ou não? Era os Eu 300. precisei fatiar em submetas, né? Essa é a meta principal, igual uma empresa. Você tem a meta do ano anual de renda, de faturamento, de lucratividade. Eu tinha a minha meta 365. Só que eu precisei criar métricas menores. Minha primeira meta era vencer a primeira semana. Só que eu tinha que viver um dia de cada vez. Era assim, qual que é a meta de hoje? Entregar 42 quilômetros. Aham. E aí eu tinha que dar 43 mil passos para entregar essa meta. Aí, amanhã, de novo, atingir a primeira meta, 7 dias. Vamos para a próxima, 30 dias. E aí, 30 dias, 60, 90. Bacana. E aí você vai avaliando se a tua estratégia está certa ou não. Sim.
como é que está meu peso corporal, minha massa magra, estou perdendo massa magra, como é que estão meus indicadores, como é que estão os meus indicadores sanguíneos, glicemia, insulina, testosterona, marcadores inflamatórios, como é que meu corpo está reagindo. Então, esses parâmetros iam me indicando, poxa, tá tudo bem, não tá, preciso ajustar alguma coisa. Pô, nas redes sociais, como é que está a repercussão? O projeto de fato está inspirando as pessoas, porque o propósito era de inspirar. Você chegou a ter hater nas redes sociais? Sim, vários. Então, porque é normal, as pessoas não entendem. Combustível também um pouco. E assim, eu deixo o tempo, eu deixo o tempo dar as suas respostas, entende? Sim. Então, e esses profissionais, eu não vou nem perguntar se você, durante esses 305 dias, pensou em desistir, se a Dani falou se você que acha que você devia desistir. Esses profissionais, em algum momento eles chegaram e falaram assim, Hugo, eu acho que não dá mais. Não, mas teve um momento de grande preocupação, que foi quando eu lesionei uma lesão séria, que é a pubalgia. Fui na maratona 143, aí eles me medicaram, eu voltei a correr, e aí na maratona 150 aconteceu novamente, eu tive uma dor muito forte na virilha, decorrente do esforço contínuo. Ela viajou com as crianças para fora do país, eu ficava com peso na consciência, eles voltaram, eu falei, vamos para a praia. Fomos para a praia, eu corri na praia no primeiro dia, os 42 quilômetros na areia da praia. E tem a instabilidade natural, tem canais que tem que ficar pulando, e o trajeto que eu escolhi aqui, ele, na sua maior parte, era sentido horário, então a minha perna direita foi mais impactada. Quando eu fui para a praia, aí gerou uma sobrecarga adicional e me veio uma pubalgia. E aí os médicos ficaram muito preocupados, houve uma conversa ali se deveria encerrar o projeto ou não. Eu pedi um voto de confiança, eu assumi novamente um risco. Eu falei, eu treinei caminhada, me permita caminhar. E eu vou atualizando vocês. Se em algum momento vocês perceberem que isso pode oferecer algum risco à minha vida, saúde ou sequela futura, a gente interrompe. A palavra de vocês é a última. Agora, se eu puder caminhar e a gente perceber que dá para tocar, me permita caminhar. E eu caminhava segurando uma bolsa de gelo aqui na virilha, mudei o trajeto, porque era verão, então eu ficava andando na Avenida Bandeirantes ali, toda a extensão, e aí deu certo. Mas assim, desistir em nenhum momento foi opção. E a nível de lesão, ficou alguma coisa? Não, já sarei. Eu precisei conviver com elas ao longo do projeto, então... eu tive pubalgia, tive fascite plantar a partir da maratona 120, uma dor na sola do pé, tive lombalgia, tive 3 quadros de diarreia, teve ainda toda essa instabilidade emocional para gerenciar. Meu pai faleceu 4 dias antes do projeto começar. Caraca. Aí precisei postergar o projeto em 1 semana. Então, assim, foram inúmeros os obstáculos. Mas, cara, tinha que construir uma nova história. Só dependia... Bacana. E como era a sua mente correndo? O que você pensava? O que você direcionava? Quando tinha pessoas correndo, você vai conversando, né? Então, eu me preparei para ir sozinho, mas eu sabia que apareceriam companhias. Sim. E desde a primeira semana apareceram. Bastante, eu lembro. Mas eu corri muitos dias, eu corri sozinho. Tinha disputa para ver quem ia com você? Não, hoje sou eu. Não, hoje sou eu. Mas tinha um grupo do WhatsApp de staff, que depois a gente foi formando um grupo de staff, e eram pessoas que se voluntariaram para estar junto, né, para acompanhar o trecho inteiro, uma maratona inteira, ou parte dela. Então, sou muito grato a todo esse time também, de pessoas que voluntariamente se dispuseram a estar junto. Muita gente da cidade também abraçou e veio. Muita gente começou a praticar atividade física. Sim. Legal. E muita gente pegou essa questão da disciplina, da determinação e aplicou na sua vida de uma outra forma, né? Acho que é mais sobre isso, né? E hoje você continua correndo? Continuo correndo. As lesões já me recuperei, fiz novos exames de imagem e tudo mais. Pra vocês terem ideia, minhas articulações terminaram melhores do que começaram. Olha que bacana. Mesmo correndo 42 km por dia. As lesões já sumiram, e eu estou mantendo um volume de treino, porque uma das coisas que eu aprendi ao longo do projeto é que a vida precisa de ritmo. Sim, O ser humano, tudo, né? o ser humano foi feito para estar em movimento. Uhum. E quando a gente exercita a parte física, a gente também exercita a parte mental. Com certeza. E qual o próximo desafio de vocês? Você já correu alguma maratona depois dos 3? Corri. Já correu? Corri 2 maratonas. Você tinha feito uma antes, né? Eu corri 2 maratonas depois do desafio. Corri lá em Porto Alegre, um desafio da New Balance, que eles me contrataram para ir lá. Eu ia perguntar isso. E vou correr mais um aqui nesse final desse mês.
Canibal. Conversando. Foi legal. Você virou uma celebridade crianças agora, Hugo. foram- O pessoal te chama para os eventos, como é que é? Eu tenho participado de alguns eventos. Essa parte de corrida, tô querendo Sim, dizer. participo de alguns eventos de corrida. Acaba que quando dá, eu levo a palestra vira Sim. uma atração do evento, ou simplesmente o fato de correr junto com a galera lá. É, porque a gente ia entrar nessa parte agora, né? A gente viu que esse projeto seu, ele criou ramificações, né? Sim, E a gente viu também que durante o projeto apareceram parceiros, empresas, sim. né? O que que... eu vou deixar para o Guinness Book para a gente finalizar. Mas o que que o Hugo faz hoje que é Resultado, né? desses 365 dias? Porque assim, por mais que seja surreal 365 dias, você falou no começo que você tinha outros propósitos Sim. para pós 365 dias. Sim. Bom, a minha vida hoje, a minha fonte de renda vem através de produtos que eu lancei. Então, Tá. o livro é uma fonte de renda. Ninguém fica rico com o livro, mas o livro ele ajuda a levar a Você mensagem. sabe disso, né, Vou lançar Amanda? na Bienal domingo, meu. É bom. engraçado, né? Mas o livro ele ajuda a levar a tua mensagem adiante, né? O primeiro contato legado, da pessoa, de repente, com a tua história. E ele é eterno. Daqui 10 anos, 15, 20, 30 anos, vai dar para ver como é que foi que aconteceu. Inclusive, a gente usou uma tecnologia nova, com QR Code, que colocamos numa página virtual, que dá para ver como que foi a corrida. Que legal. Você escaneia lá, então daqui 30 anos, como que foi, como é que era, que tênis que usava, que roupa que vestia. Tá lá, você vai Histórico. ver quem que acompanhou, O tá museu registrado. virtual, né? Tá tudo ali. Então, o O livro, acervo. camisetas, produtos. Então, tem os meus produtos que eu levo para as palestras, que eu tenho em eventos também. A palestra virou uma nova fonte de renda Legal. também, né? Que eu faço palestra, eu venho do mundo corporativo, então, tanto de delivery quanto do mundo comercial. Então, eu consigo conectar essa jornada com os desafios que as empresas têm junto com os Você já tinha funcionários. facilidade para falar ou você se preparou para isso? Eu fui adquirindo, eu era tímido na infância, né? Mas ao entrar no mercado profissional, você tem que se virar. E aí você vai se especializando. Então, eu na área comercial, eu conversava com presidentes de empresa, com diretores, com gerentes. Então, eu tinha uma facilidade para vender. E tinha uma escola em casa. E tinha um baita de uma vendedora aqui, ó, em casa também. Uma escola, que é nada. Aprendi muito com ela, muitas coisas. Só que você precisa se desenvolver constantemente. Então, eu fiz cursos de oratória, fiz outros treinamentos para ajudar na palestra. Fase, né? Mentoria, agora eu estou lançando um programa de mentoria. Onde Qual eu que é o pretendo segmento da mentoria? Eu fiquei curioso na hora que você falou no começo. desenvolvimento pessoal. Não é só Aqui- para atleta especificamente. Não é só para atleta, mas eu decidi usar a atividade física também como uma ferramenta de transformação. Entendi. Porque eu acredito mesmo que o ser humano, a gente precisa estar em movimento. Disciplina, né? E uma das melhores ferramentas de disciplina é a atividade física, o esporte. Porque você se supera, é você contra você mesmo. Se você mostra para a pessoa que você consegue se superar fisicamente, ela naturalmente se torna uma pessoa mentalmente mais forte. Sim. Então, o programa de desenvolvimento de mentoria, ele envolve, sim, parte dele, atividade física, como ferramenta de transformação, e envolve também todo um desenvolvimento mental, comportamento, identificação de propósito, atitude, compromisso, que a pessoa precisa ter para aplicar no dia dela. Muito bom. Dessas empresas que apareceram, algumas continuam com você? Sim, o Supermercado São Vicente continua comigo, aliás, um baita de um parceiro desde o início. E uma das coisas que eu quero fazer, né, como empresário, é investir no esporte. Eu acredito que o esporte, ele ajuda demais, e só fala de coisas positivas. Sim. Quando uma empresa associa a sua marca ao esporte, ela está associando naturalmente a coisas positivas. E eu torço para que surjam mais leis que permitam empresas adotarem atletas, sejam profissionais ou amadores. Você ter na tua equipe uma pessoa que é disciplinada, tem foco, é resiliente, que acredita nela mesma, ela tem condições de passar isso para o resto do teu time. E você vai gastar como se fosse um salário de um funcionário normal. E, outra coisa, o esporte transforma a sociedade, torna a sociedade mais ativa, mais positiva e mais saudável. Então, se a gente pudesse ter uma empresa que fosse adotando um atleta, a gente ia ver cada vez mais
o Brasil despontando nas Olimpíadas, no Mundial, e a gente ia ver uma sociedade muito mais vencedora. Não é nem só isso, né? Eu lembro uma vez, eu não sei em qual episódio que eu comentei, na época que eu fazia parte do Conselho Nacional de Atletas no Ministério, isso é 2002, 2003, eu não lembro o ano ao certo, tinha um estudo de cada $1 investido no esporte, era 3 que você economizava na saúde. Pois é. Né? E como surgiu o Guinness, para a gente finalizar? Como surgiu o Guinness? Isso você já tinha naquele seu projeto antes de começar ou isso aconteceu depois? Tinha, estava no projeto. Eu pesquisei o Guinness antes de iniciar as corridas. Eu falei, já que eu vou fazer isso, essa maluquice toda, será que existe um recorde? Será que isso está registrado? E eu descobri que tinha lá um recorde de maratonas consecutivas no Guinness e o recorde era de 59 maratonas consecutivas. Depois passou a ser 82. Só que eu me registrei e falei, eu vou correr 366. Para eles eu abri que eu faria 366. Assim, assado, do dia tal, em Americana. E aí eles me responderam, falaram, ok, a gente aceita o teu cadastro, tá aqui a guia de evidências que a gente precisa que você colete, porque não ia ter um juiz do Guinness para validar aqui fisicamente. Tem que ficar um cara todo dia durante um ano com você. Aí eu reuni tudo, mandei logs de relógio, 366 logs, mandei fotos do início, meio e fim de cada maratona, vídeos também, formulário de testemunhas, um logbook, eu registrava todo santo dia numa planilha, todas as informações de cada maratona, as pessoas que corriam comigo. Depois dá para fazer outro livro. Tá tudo no livro. No livro eu registro tá tudo lá. E aí eu submeti. Aí eu paguei para eles analisarem um pouco mais rápido, mas levou 8 meses para eles analisarem. O certificado ainda não chegou em casa, leva um tempo também, mas no site do Guinness já está registrado lá. Legal, parabéns. É muito... tá perto de vocês, né? É uma equipe, é muito gostoso, porque a gente vê que tudo é possível, né? É só a gente querer fazer, a gente ter determinação, pensar que vai dar certo, deixar um pouco o medo de lado. E acho que é um recado que a gente deixa para quem está em casa também, né? As pessoas têm desafios todos os dias. Sim. Mas se você está ali firme, está ali disciplinado, está ali com a fé, com a mente, né, boa e se dedicando, as sementes vão sendo lançadas. Exato. Quanto tempo faz que acabou o projeto? Fez 1 ano, agora dia 28 de agosto. Já veio com alguma outra loucura para você, Dani, ou não? Não, ele vem falando para os outros, mas aí ele sabe que quando chega em mim, ele vai ser bloqueado. Nossa, o que será que vem por aí? Eu acho que a grande mensagem é assim, apoiem os casais, né? Apoiem uns aos outros, né? Independente dos seus sonhos. Não é uma disputa, né? O homem e a mulher não tem que se disputar como casal, tem que se complementar e um apoiar o sonho do outro. Então, eu acho que é bacana. Eu apoio muito os sonhos dela, ela apoia os meus também, a gente apoia os das crianças. Os dois têm muito sucesso, então isso é o resultado desse apoio esse também, foi né? o principal motivo da gente querer que estivesse os dois aqui, porque assim, hoje a gente trabalha junto, mas você deu um gancho bacana. Você tinha uma fonte de renda, ela tinha outra, mas o que eu percebi durante esses 365 dias, as 366 maratonas, porque depois você fez a outra, é que vocês se uniram num propósito só. Né? Independente de cada um ter a sua área profissional, isso acabou unindo vocês numa coisa única. Né? Não só vocês dois, os filhos também. Né? Exato, eu acho que a mensagem vai além do Hugo apenas, a gente como família, né? Do tipo, cara, não é porque você é casado, que você tem filhos, que você precisa desistir dos seus sonhos, independente de qual seja o seu sonho. Poxa, dá tudo certo. Tenha pessoas ao seu lado. A família é importantíssima, é a base fundamental, a gente valoriza muito. Amigos também são extremamente importantes, uma rede de apoio. Então é isso, segue firme com seus sonhos aí. Mais uma coisa, posso antes de você finalizar? Você falou de amigos. Teve alguns que te surpreenderam positivamente e alguns negativamente? Muitos me surpreenderam positivamente, muitos me surpreenderam negativamente. Mas não vou pedir nomes, não, fica tranquilo. Em todos os momentos. Para finalizar, eu queria dizer o seguinte, a vida é uma jornada de mais ou menos 75 anos, para uns mais, para outros menos. 75 anos equivale a 900 meses, 27 mil dias, 650 mil horas, 29 milhões de minutos, 2,3 bilhões de segundos. A cada segundo que passa, a gente se aproxima mais do quê?
da morte. Sim. E no último dia 1º de agosto, eu completei 45 anos. Eu já cumpri 60% da minha vida. E eu decidi que nos 40% seguintes, eu gostaria de fazer coisas diferentes, coisas de impacto, que pudessem inspirar outras pessoas a buscarem os seus propósitos de vida, os seus sonhos. Você está E fazendo. contribuir de uma forma diferente para a sociedade, deixar uma marca. Então é isso. Quando você começar a pensar sobre o teu tempo e o que ainda te resta, Dá uma você acelerada, vai né, de entender viver. onde você precisa dedicar mais o teu tempo. Hoje eu dedico o meu tempo mais com a minha família, com os meus filhos, com os meus projetos e, de certa forma, eu consigo contribuir de uma forma diferente com a sociedade. Que legal. Vou pedir para a Dani, então, deixar uma mensagem final agora, já que o Hugo já deixou a dele. Não, a gente tem que buscar mesmo nossos sonhos, a gente tem que ter bastante coragem. Eu acho que todo mundo tem coragem e às vezes não sabe o tanto que tem de coragem, né? Então, procurar aí entender dentro de você Tirar essa o força. que realmente te impulsiona, o que realmente te faz feliz, o que realmente te move. E aí a gente consegue trilhar isso aí e viver esses anos que a gente tem de oportunidade aqui, realmente se fazendo bem para os outros e fazendo bem a si mesmo. Quando a gente faz algo para alguém, quando a gente impacta a vida de alguém, a gente impacta positivamente tanto mais a nossa vida. Eu falo que não tem nada mais legal na sua vida do que você sentir a gratidão do outro. Questão de transbordar que você fala. E aí a pessoa tem aquela gratidão por você, você nem sabe o que fazer com aquilo. É um sentimento que você precisa realmente sentir, porque realmente é insuperável. Então eu falo que a gente, vivendo esse propósito, entregando, né, para as pessoas o que a gente tem de melhor, a gente consegue sentir tudo isso. Bom, não estou satisfeito, queria continuar, mas estou feliz pra caramba. Eu acho que foi surreal o que a gente absorveu aqui. E eu vou deixar você finalizar, então. Ai, obrigada. Senão eu vou continuar perguntando. Tem muito. Nossa, deu para ficar o dia todo, né? Queria agradecer vocês dois pela presença, parabenizar, porque que história, que vida, que vocês continuem aí impactando pessoas. A Dani na sua profissão como médica, o Hugo também nos seus projetos. Obrigado. E como família, que agora acho que a gente escutou o outro lado, né? Que a gente sempre viu aí o que, né, que a gente vê na mídia, tudo. E prazer ter vocês aqui. Prazer mesmo. Deus abençoe vocês. Amém. E obrigado por todo mundo que está aí em casa assistindo. A gente está no 8º episódio. Isso. Feito com muito carinho. Colocamos o pé também para Deus colocar o chão, que isso é muito importante quando a gente tem objetivos, né? E agradecer nossos parceiros que estão aqui com a gente. Fala aí os parceiros. Diamante Agro, a Glamour Acessórios, a Fernanda Farali. E lembrar que sempre às quarta-feiras, né? Quarta-feira às 8 da às 20 noite, horas. gente. A gente está sempre com um entrevistado diferente, mas sempre com histórias muito impactantes para que vocês possam absorver. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau. valeu. Obrigado a vocês. Tchau. Parabéns.